Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Boita, sou acadêmico do curso de Educação Física, estou no terceiro ano, trabalhei com treinamento resistido com o pessoal do Curitiba Vôlei e hoje a gente está fazendo um trabalho um pouquinho diferente. A gente está tentando apresentar um pouquinho das várias modalidades que tem no curso de Educação Física, apresentar um pouquinho do trabalho, do mercado de trabalho também e o que o mercado proporciona para nós. Hoje, então, eu trouxe a professora Maria Cecília. Quero que ela se apresente um pouquinho para vocês, diga o seu trabalho. Então, meu nome é Maria Cecília, eu sou professora de natação infantil, adulto também, trabalho com hidroginástica e recentemente comecei a trabalhar com treinamento funcional. Mas o nosso foco de hoje é natação infantil, né? Então, vou contar um pouquinho minha experiência com essa área. Eu comecei com natação infantil trabalhando na Universidade Positivo mesmo, como estagiária. Acho que fazem uns 2 anos já que eu trabalho com natação infantil, então acho que tenho bastante coisa aí para passar para vocês. Claro que a gente sempre tem mais coisas, né, para vivenciar, né? A gente nunca tem sempre mais coisas que a gente pode aprender em relação a isso. Questão da minha formação, me formei ano passado na Universidade Positivo também. Fiz bacharel em Educação Física. Graças a Deus me formei ano passado, porque na situação de hoje aí, as aulas tudo online, né, Luiz? Deve estar sendo bem difícil para vocês. É um pouquinho difícil, mas na verdade o mercado está se renovando, né? Eu vejo que hoje as aulas online, antigamente se falava em curso online, você ficava até com medo, mas hoje tudo que você vai fazer é online, e seja tanto qualquer curso, mestrado, doutorado, hoje você tem já a possibilidade de trabalhar com curso online, né? Em AD. Sim. Então, eu creio que um ponto de vista bom da pandemia foi esse, né? Trazer essa perspectiva, né, pro público estudantil que estudar à distância, fazer Não é... aulas ao vivo são boas, e por isso que hoje, né, é tão importante isso. Sim, sim. Mas o ideal para o nosso curso seria, com certeza, presencial, né? Por ser bem prático. 100%. Mas vamos falar um pouquinho então da natação infantil. O que é a natação infantil, né? O que ela oferece hoje, né? O público-alvo hoje vamos trabalhar hoje com criança, então. Nosso tema é a natação infantil, trabalhar com criança. Como que é essa natação infantil? O trabalho do profissional de educação física, ele vai ser operacional na atividade lúdica, vai diversificar esses trabalhos com as crianças, fazendo com que ela crie o hábito de um esporte, de uma atividade física, né? Então, a gente tem que levar para aspectos que a criança ela não pode ser, né, levada ao treinamento, mas sim levada à diversão, nós dizemos. Mas é muito interessante essa parte de diversão com a criança, porque nós profissionais da área, nós ensinamos divertindo. Tem até algumas pessoas que vão achar assim, puxa, mas será que dá certo? Será que essa parte beneficia a essa criança? Eu trouxe alguns dados hoje para oferecer, tá? O setor de crianças hoje no país, ele movimenta cerca de 2 bilhões por ano. Ou seja, um investimento a esse público que não tem dinheiro, mas que gasta. Quem é pai sabe que é uma boa da verba direcionada para as crianças, direcionada o teu investimento ali, né? Ou seja, é um mercado que cresce anualmente. Na perspectiva do mercado fitness, a gente tem que analisar que boa parte da população brasileira, isso trazida pelo site da
Associação Brasileira das Academias do Brasil, 47% da população brasileira não pratica atividade física. Ou seja, a orientação que você dá desde criança para prática de atividade física vai levar isso para ela a vida toda. O interessante é que o presidente da Associação Brasileira de Academias do Brasil é o próprio Gustavo Borges, que é dono, né, da franquia Gustavo Borges. Uma das mais renomadas, né, em Curitiba, principalmente. Para você ter ideia, a movimentação do público dele, 75% da metodologia Gustavo Borges está na faixa etária de 2 a 7 anos. Ou seja, o público para natação infantil ele é muito grande. A perspectiva de um profissional que está saindo do curso de educação física e entrando para o mercado de trabalho, ele é bem grande, principalmente para o público infantil. Então, por mais que a nossa economia ela teve um decréscimo de 5,2% devido à pandemia, mas ainda é um setor que movimenta muito. Ou seja, aqueles que têm a vontade de trabalhar com esse público é bem interessante. Hoje a gente vai focar em alguns aspectos da natação infantil. Queria que a Maria Cecília falasse um pouquinho para nós sobre a perspectiva fisiológica, né, para trabalhar com esse público, tanto psicomotora, cognitiva, colocar um pouquinho das características trabalhadas com as crianças, né, com esse público, vendo que perspectiva psicomotora e cognitiva ela traz um grande benefício para essas crianças. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Então, primeiramente, a natação ela é um esporte considerado o mais completo, tanto por médicos quanto pelos profissionais da área da educação física, né? Justamente por trabalhar vários músculos, né? Trabalhando também a articulação, tudo mais. Então, ele é considerado um esporte bem completo. E acredito eu até, que não tem nenhuma contraindicação, inclusive de nenhuma faixa etária para a realização desse esporte. Então, ela é indicada tanto para bebês, a partir aí dos 6 meses, quanto para idosos. Então, ele como eu posso dizer, ai, me fugiu a palavra. São trabalhadas várias faixas etárias, bem completo, é um esporte bem completo. A natação infantil ela não tem, né, uma restrição tanto física como faixa etária, né? Isso, então, todos os aspectos trabalhados em cima, né, seja ela portadora de qualquer déficit, né, TDAH, vai ser de grande importância, né? Então, aquela mãe, aquele pai que hoje, assim, pensa em colocar em uma atividade física para a criança, principalmente pré-obesas, né? Ela não tem restrição, né? É um esporte que abrange várias pessoas, na verdade. Qualquer pessoa pode praticar o esporte, independente se ela tem algum problema respiratório. Inclusive, é super indicado para quem tem problema respiratório, né? Porque ajuda muito na resistência cardiorrespiratória. Então, é um esporte completamente... Acho que é um dos esportes considerados mais saudáveis. Principalmente também porque não tem impacto, né? Então, qualquer pessoa pode fazer. Se ela tem algum problema no joelho, colunas, costas. Então, é um esporte bem completo. Fora que vários benefícios, na verdade. Traz muito benefício. No caso da criança, que é o nosso foco hoje, é um esporte que traz um desenvolvimento tanto psicomotor, social, emocional, porque a criança, nesse esporte, é onde a gente desenvolve o caráter dela, né? Então, a gente trabalha... Isso, exatamente. Então, a gente trabalha
muito em cima disso, na verdade. Eu, principalmente, trabalho muito tentando, sempre buscando o desenvolvimento da criança nesse esporte, né? E fora que acho que melhora a circulação também, né? Eu trouxe 5 benefícios da natação. Top 5 benefícios da natação infantil. Estimula o desenvolvimento psicomotor, previne o combate à obesidade, fortalece e capacita a capacidade cardiorrespiratória, previne acidentes, muito bom a gente falar sobre isso, e ajuda na socialização dessa criança. Ou seja, esses são os top 5. A gente vai falar mais sobre, né? Muitos benefícios, muitos. Inclusive, na Holanda, é obrigatório fazer natação desde pequenininho. É obrigatório lá. Deveria ser aqui também, porque apesar de ser um esporte, além de ser gostoso de fazer, previne muito acidente, como você falou, né? Previne o risco de afogamento, que é o principal motivo hoje, aqui na escola onde eu trabalho, os pais geralmente colocam por isso, para prevenção de acidentes. Tem até casos de crianças que caem na piscina, né, e não conseguem se salvar. Então, uma forma deles conseguirem se salvar é essa, colocando na aula de natação. Interessante que a natação, né, na Grécia helênica, né, isso antes de Cristo, né, a época lá de Platão, a natação era considerado artigo de luxo, ou seja, se você não soubesse nadar, você era considerado como um analfabeto também. Então, para você dizer que era alfabetizado, você teria que saber nadar. É bem interessante essa questão, né, Maria? Muito interessante. É interessante mesmo, porque para você ver, na Holanda, que é um país totalmente desenvolvido, é obrigatório a natação infantil. Eles são obrigados a nadar. Tanto é que aqui na minha cidade tem bastante imigrante da Holanda, sabe? Então a maioria dos alunos daqui são holandeses. Justamente porque lá era obrigatório, né? É ainda. Então eles têm essa cultura. A Maria Cecília, ela fez o curso dela aqui em Curitiba, né? Terminou ano passado e foi para a cidade dela, Arapoti, cidadezinha do interior ali. Eu também sou do interior, de Ponta Grossa, falamos puxado. Falar um pouquinho sobre os princípios importantes da natação infantil, tá? Um dos eixos da personalidade, da matriz da confiança social. O que eu quero dizer isso? Eu trabalhei pouquíssimo tempo com a natação infantil, sabe? Então eu posso dizer assim, ó, a característica de uma criança, ela é confiança. Então, quando você leva ela para um meio aquático, a primeira coisa que você tem que ganhar dela é a confiança mesmo, para você trazer credibilidade para ela, né? Não adianta eu passar medo. E, infelizmente, no começo eu passei medo. Para quem me conhece, eu tenho 1,78 m e na época eu tinha 96 quilos. Não sou gordo, não. Eu sou um pouquinho grande. Maria sabe mesmo, né? Eu entrei no lugar dela, né? Na verdade, ela estava com problema com cloro, né? Na água. E eu entrei no lugar dela. E eu tive um caso de uma criança que era não lembro o nome dela. Amabile, lembra? Amabile, sei. Amabile tinha muito medo de mim. Ela ficava no cantinho dela e a hora que eu ia fazer a atividade com ela, ela começava a chorar e colocava a mão na boca e falava: eu quero meu pai, por que o meu pai não está aqui? Mas graças a Deus tinha a Elizabeth, que fazia outro papel, né, da convivência, né? Era uma criança super meiga, que acho que quebrava o gelo, né? Quebrava esse gelo, né, que tem do aluno com o professor. E trazia mais amor, né, para aquele convívio. Ou seja, a personalidade que a criança começa a desenvolver com esse trabalho
ela se torna ideal, né, com o passar do tempo. Acho que a Maria tem um pouquinho mais a falar sobre isso pelo convívio que ela tem com as crianças, sabe? Creio que um pouquinho mais pode falar assim bem. É até interessante essa questão que você falou do medo que elas tinham de você, porque geralmente as crianças estavam, principalmente ali, né, onde a gente trabalhou, estavam acostumadas com professoras. Então, quando Perfeito. entrou um bruta homem dentro da piscina para ter aula com elas com certeza não devem ter achado muito estranho, porque, querendo ou não, essa relação da criança com a professora, mulher, tem uma questão materna também, né, da mãe ser um pouquinho mais carinhosa que o pai, de dar um pouquinho mais de atenção, né, de carinho. Bem, Então, essa relação que você falou aí foi até engraçado. Mas mas é curioso, a gente porque... está falando Pode falar. a gente está falando um pouquinho mais do público mais infanto-juvenil, né? De Isso. 4, 5 anos, né? Mas Não, com o decorrer, né, das idades, ela vai adquirindo essa personalidade, ela confia mais no profissional, mas também desconfia. Não vá pensar, mãe que está me ouvindo agora, não vá pensar assim, não, vou levar para a piscina e aí a minha criança vai acreditar em todo mundo e vai perder aquela questão, né, olha, não fale com estranhos. Não, não. negativo. Ela vai criar essa percepção maior ainda, né? A graduação dos estímulos sensoriais, né? A percepção do medo, que é o próximo tópico que eu vou falar, ela absorve isso como conhecimento, né? Os estímulos sensórios motores que são trabalhados na natação, como respiração embaixo d'água, a captura de pequenos objetos embaixo d'água, ter essa sensação, principalmente a rolagem, né, da água, essa percepção global para uma criança é muito importante. Então, esses Sim. estímulos trazem para benefício da criança. Tanto é que os 3 principais princípios da natação são esses, né? Então, a seleção e a graduação dos estímulos sensormotores, a adequação aos estímulos perceptivos e motores. Então, nós temos os sensores proprioceptivos do nosso corpo, que dão a sensibilidade do tempo e espaço, né? A criança, hoje, principalmente idosos, né? Que vão perdendo essa capacidade, né? Segurar copo, levar a boca, tocar no nariz, fazer o movimento, né? Então, são de extrema importância na fase da criação, né? O próprio Piaget Isso traz. com os novinhos, né? Com os bebês, no caso, essa questão de senso sensorial, né? Sensitivo, em relação a esse afeto que a criança tem com o professor, é até interessante porque a gente recebe muitos alunos que o pai, aquele típico pai que tem dinheiro e não dá atenção para a criança, então eles acabam tendo um único momento de afeto deles, na verdade, acaba sendo a natação ou se ele faz algum outro esporte, tem alguma relação com o professor, né, com outro professor. Sim. Então, esse carinho é muito importante, na verdade, a gente sempre tratar a criança com muito carinho. Independente se ela é birrenta ou não, é sempre importante a gente estar sempre feliz na hora de dar aula, até. Porque a gente nunca sabe o que passa na casa da pessoa, da criança, né? O que está acontecendo na vida dela. Às vezes a gente acha que é frescura, mas não é. E conforme a criança vai adquirindo essa confiança na gente, eles começam a contar as coisas que vocês nem imaginam, assim. Essa relação de professor e aluno é muito interessante, principalmente nessa fase da primeira infância, segunda infância, até a terceira infância. Tanto é que Galahu coloca como que a aquisição das habilidades motoras. Para quem estuda um pouquinho vai entender que Galahu tem ele coloca como uma ampulheta, né? Ampulheta de Galahu. Então a aquisição das habilidades motoras vão se
se abrindo, né, e se afunilando no decorrer da vida. Ou seja, quanto mais cedo você adquire habilidades motoras, melhor você vai ficando, né? A gente pode perceber hoje, principalmente com a informatização, celulares, tablets, você percebe que algumas crianças acabam não tendo um desenvolvimento motor adequado por estarem somente em celulares, sentados, mas a percepção cognitiva dela também é grande. Não vamos colocar só como o vilão o celular, ele não é, mas a habilidade cognitiva também vai estar trabalhando, mas desenvolvimento motor da criança, a motricidade e psicomotricidade dela pode ter a baixa valência, né? Por isso que é bom, né, manter né, como nós falamos, né, uma homeostase, né? Quem não sabe, a homeostase é manter o equilíbrio, né? Eu vejo muita diferença nas crianças que estão há anos com a gente, que começaram desde novinho e agora estão maiorzinho, com aqueles que entram agora. O nível assim, de coordenação motora deles é muito diferente, muito diferente. Chega a ser até triste, assim, sabe? Porque na nossa época, provavelmente na sua também era assim, a gente não tinha isso. Mais velho que você. Então, eu fui ter, acho que meu primeiro celular, eu tinha uns 13 anos já. Então, a nossa coordenação motor e todo o nosso desenvolvimento, comparado com as crianças de hoje em dia, é muito mais evoluída. Porque a gente não tinha isso. Com certeza, se a gente for comparar em relação a mexer no celular, essas coisas de aplicativo, as crianças hoje em dia que não sabem ler, mexem melhor que a gente. Eu sou péssima com tecnologia, sou péssima mesmo. Como diz, não sabe mexer na tua televisão, dê pro seu filho, ele vai saber mexer, né, melhor que você. Então, exatamente. Agora, você manda ele fazer um exercício, praticar um esporte, não vai conseguir. Porque a coordenação chega a ser até, desculpa a palavra, mas ridículo. Sim, mas... Tem sempre que motivar as crianças a praticar atividade física, exercícios físicos, e até a natação é bom por isso, porque elas vêm como diversão, por ser piscina, né? Por ter várias brincadeiras aquáticas, exatamente. Então é uma forma da gente motivar as crianças a fazer alguma coisa, não ficar parado, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sabe? Para quem é mais acadêmico da área, vai entender que a interdependência entre volume e intensidade. O que seria isso? Ela seria a qualidade e a quantidade. Entendam bem, para qualquer treinamento físico, qualquer abordagem de ensino, ela vai ter que ter essa interdependência. Não quer dizer que a criança, só porque é criança, que eu não vou trabalhar com ela com essa interdependência, eu vou deixar ela somente à vontade. Entenda, tudo que o profissional vai trazer para essa criança é tudo para aperfeiçoamento das habilidades motoras. Seja ela qual for, seja uma brincadeira, né, qualquer que seja. Uma vez um professor meu falou o seguinte, ele estava planejando aula, né, professor de educação física está planejando aula, hoje ele é doutorado, né, professor Fábio Gomes, e ele estava falando, fez o planejamento e entregou. E a diretora da escola pergunta, mas vai dar amarelinha para as crianças? Sim, amarelinha. Amarelinha, você vai saber a interdependência do espaço e o movimento, vai aprender a fazer linhas, vai aprender qual que é o numeral, vai aprender a habilidade motora unilateral de pular com uma perna, pular com a outra. Então, seja qual for a atividade proposta, lúdica, ela sempre vai ter algo a dar prazer, mas a ensinar também. Queria que a gente vai um pouquinho trabalhar agora com umas perguntinhas mais rápidas. Você vai gostar. Maria, existe algum padrão de série, repetição para alcançar uma eficiência para esse meu aluno, para esse meu cliente que eu vou estar trabalhando? Um padrão eu diria que não. Por quê? Porque depende muito do aluno, da especificidade dele, da coordenação motora dele, do desenvolvimento dele. Então, assim, um padrão para atingir a eficiência, eu acredito que não. Se tem, vou ser honesta, não sei.
Eu costumo É trabalhar. boa pergunta, né? Porque o que mais a gente fala, né, na educação física é não existe receita de Não, bolo, não não existe. Cada um tem uma individualidade biológica, cada um vai trabalhar de alguma forma. E o que a Maria falou é a chave, né? É a chave da eficiência, eu diria. isso. Então, assim, o que que a gente tem que analisar? Qual que é o desenvolvimento desse aluno dentro da água e trabalhar em cima disso. Então, vamos explorar. Se ele é um pouquinho mais avançado, com certeza o treinamento vai ser um pouquinho mais intenso. Mas sempre levando em consideração, como você disse, a especificidade do aluno, certo? Então, agora se eu tenho um aluno ali que chegou agora, todo basicão, não sabe nada, então eu já não vou poder trabalhar com ele que eu trabalho com o aluno avançado, por isso não existe um padrão. Aí entra aquela questão também. Se o aluno tem uma coordenação motora melhor, já vou trabalhar com ele uns exercícios mais específicos para melhorar outras questões de técnica do nado. Agora, se eu tenho um aluno que não tem coordenação nenhuma, então eu já vou ter que trabalhar com ele um pouquinho mais da questão da coordenação, né? Então, não tem, essa é a resposta, não tem um padrão. É isso aí. Por isso que o profissional de educação física ele sempre está buscando, principalmente na literatura, se aperfeiçoar, né? É isso que a Sim. gente busca sempre. É, Fora que o só uma treino, questão. Fora que cada criança aprende num tempo diferente. Então, eu posso ter aluno que vai aprender a nadar em um mês e posso ter aluno que vai demorar 5 meses e não vai conseguir nadar. Eu estou trabalhando agora com mamãe e bebê. Eu tenho uma aluninha que estava comigo há 2 meses já, quase 3, e não conseguia pôr o rosto na água. E teve um aluno que no primeiro dia de aula catou todas as pecinhas do fundo da piscina, e sem eu ensinar nada. Então varia, tipo, depende muito, sabe, de criança para criança e do desenvolvimento dela. E aquela criança ainda perguntei para a mãe, nossa, ele já fez aula de natação antes? Ela falou que não. Nem piscina ele nunca entrou. Ou seja, não sei, varia muito de criança para criança. Claro que a gente tem um protocolo de vai ser ensino. um futuro Michael Phelps aí. Nossa, você não tem noção. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, nossa, muito bom. Mas a gente segue, claro, a gente tem um protocolo de como trabalhar com os bebês de acordo com o desenvolvimento de cada idade, mas não quer dizer que é uma regra. É só uma base, para a gente ter uma base do que seguir, né? Agora, se a criança já está evoluída, por que que eu vou continuar fazendo com ela o básico se ela já está evoluída? Por que que eu vou trabalhar com ele, voltar nos inícios lá de adaptação aquática se o bebê já está catando as pecinhas do fundo da piscina? Entendeu? Então, na Até verdade, a porque gente tem que. essa criança acho que nem vai gostar, né? Não vai ser Não, motivadora para ela. não vai ser A prazeroso. criança, Ela quer coisa nova. Aquilo ela já aprendeu, ela já sabe, instintivamente ou não, ela já sabe, né? Então, essa é a resposta, não tem um padrão. entendeu até a resposta da próxima pergunta, que era essa mesmo. A fase de aprendizagem dela, ela tem que ser motivada, né? Seja Sim, ela qual for. Se ela não sabe nada, se ela sabe alguma coisa, é interessante que o profissional da área, ele sempre vai estar com uma resposta para esse aluno, para esse cliente, para essa sim. criança, né? Então, a perspectiva, né, principalmente agora, qual que é a perspectiva de um treino recuperativo para essa criança? Falei até com uma palavra bonita, recuperativo, mas nem sempre a criança vai estar naquele melhor estado dela, né? Pode ser que ela foi para aula, aquele dia não foi bom para ela. Da mesma forma que nós adultos não temos dias bons, A a criança criança também. também não vai ter. Como é que você vê isso, Maria? Então, eu tenho um aluno em específico, que ele tinha, agora na pandemia, ele estava tendo aula de manhã, só que de manhã ele simplesmente não funciona. É como se ele viesse dormindo ainda para aula, sabe? E as aulas não rendiam nada, nada, nada com ele. Eu cheguei pro pai e falei, viu, ele não tá rendendo, eu passo as atividades, ele não faz. Até mesmo as brincadeiras que eu passava, ele não queria fazer. Eu falei assim, vamos tentar trocar de horário? Passa ele pro horário da tarde e a gente vê como que vai estar. Porque daí ele já vai ter almoçado, já vai ter feito um monte de coisa, já vai estar bem acordado, né?
Vamos ver como que ele vai se sair. O pai dele trouxe ele à tarde. Nossa, fez tudo certinho, brincadeira, tudo. Às vezes até o horário influencia no desenvolvimento da criança. Porque, por exemplo, ele acabava de acordar, acho que às vezes nem café não tomava, vinha, ele não queria fazer nada. Simplesmente ele ficava lá dentro da piscina, enrolava. Às vezes ele conversava um pouquinho comigo, aí ficava toda hora pedindo para tomar água, para ir no banheiro. E a aula não rendia, né? Então, o Sim, simples fato de ter trocado é de impo- horário já foi super bom para ele. Então, a gente tem acho que que é saber. importante. Acho que é importante a gente deixar bem claro, né? Os pais, eles querem ver resultado, né? Com certeza. Então, o profissional que está por trás ali, ele sabe que o pai quer resultado, ele sabe que quer ver o seu filho nadando bem, ele quer. Tem alguns pais que se realizam em cima dos filhos, né? Então, o Sim. profissional de educação física que está ali por trás, ele sabe dessa questão. Agora, mas o princípio mais importante é o quê? E aí, a criança tem medo d'água. O que eu vou fazer, Maria? Qual é a estratégia que eu vou utilizar para colocar essa criança na água? Ou seja, às vezes a criança vai o primeiro dia, tá com medo, fica fora da água. Vai o segundo dia, fica fora da água, não entra. O pai fica lá olhando para você de uma cara feia, vai pensar, não, mas eu tô pagando, eu quero ver minha criança nadando, quero ver minha criança feliz. E aí, o que eu faço agora? Então, a primeira coisa é ver por que ela tem medo. O que leva ela a ter esse medo? Ela já passou por algum trauma, já se afogou, ou simplesmente porque ela não conhece o meio líquido, né? Então ela tem medo do novo, ou se ela é tímida e está com vergonha das outras crianças e não quer entrar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual o motivo dela não querer entrar na água, se é medo ou não. Partindo disso, partindo disso, a gente acha um diagnóstico, digamos assim. Então, vamos supor, a criança realmente tem medo, passou por um trauma, se afogou. Tá, não quer entrar na água de jeito nenhum. O que eu faço? Não estou dizendo que é o certo ou que é regra. O que eu geralmente faço? Tento conquistar a confiança da criança fora da piscina. Convido ela para brincar, conto histórias. Eu brinco com ela esquecendo de que o meu objetivo é levar ela para a água. Não, o meu objetivo é fazer ela confiar em mim. Como que eu vou fazer isso? Brincando. Então eu vou lá, pego o brinquedo, brinco, começo a jogar as coisas dentro da água, começo a fazer ela ver que é divertido brincar com a água e ter a água perto, entendeu? Vamos supor, daí a criança gostou da brincadeira e tal, aí eu começo a pôr a água na aula, entendeu? Nem que demore 1 ou 2 aulas para ganhar essa confiança, é a primeira coisa que eu sempre vou fazer. Porque se a criança tem medo de água e não confia em mim, ela nunca vai entrar na piscina. Ela só vai entrar na Perfeito. piscina se ela confiar em alguém. Então, a primeira coisa que eu faço é conquistar a confiança da criança. Partindo disso, vai ser tudo muito natural. Ela pode ter medo, mas a partir do momento que ela entrou na água, nossa, já é uma evolução muito grande. E partindo disso, E o, daí, só alegria, e o só. frio? Como é que você tá lidando com o frio? Porque criança geralmente, né? Por mais que, Não tem. né? Para quem Parece que não criança não sabe, tem, viu? a natação infantil, ela geralmente as escolas, elas já trazem, né, uma piscina já aquecida, né? Então, Sim. aquele pai que quer levar sua Acho que não criança, tem né? nenhuma que trabalha com piscina gelada, fria. Acho que todas são aquecidas. Sim, todos são aquecidos. Então, nesse ponto não tem esse problema. Aqui em Não, Curitiba faz muito frio, mas as crianças até entrar ficavam um pouquinho, né? Será que vão ficar com frio? Mas qual que é a tua habilidade para colocar uma criança e esquentar ela? olha, na verdade, as crianças não sentem o frio que a gente sente, sabia? Às vezes eu tô tremendo de frio só com essa parte do corpo pra cima. Eu falo, gente, vocês não estão com frio? Eles não, e querem brincar. E eles gostam muito daquele tapetão, sabe? Que brinca por cima da água. Às vezes tá muito frio. Eu falo, não, hoje não pode ter tapetão, porque tá muito frio. Vocês vão pegar uma pneumonia, eu falo pra eles. Eles não estão nem aí com o frio. Não, eu nunca tive problema em relação a isso. Criança não tem tempo ruim, né? Não, não. Falou de brincar, não importa se tá frio, se tá calor.
Maria, eu vou colocar uma pergunta dos colegas que mandaram para mim aqui, principalmente homens, sabe? Hoje a gente está num tempo um pouquinho mais difícil, né? Nós ligamos a TV, a gente vê tanta notícia ruim. E a maioria dos profissionais que entram na área de educação física são homens. Ah, qual que é a tua dica para esse colega que é homem e ele está com medo de trabalhar com criança porque não se sente à vontade, principalmente com os pais, com que ele vai falar, porque criança é espontânea, criança vem, abraça você, e aí, o que você faz, né? Qual que é a tua perspectiva diante disso? Olha, essa é uma questão bem delicada para ser falada, né? Até porque a gente vê muito no noticiário de professor que abusa de criança, pais que abusam de criança, os familiares mesmo, né? Então é até, só um minuto. É até reconhecível assim que os pais, compreensível que os pais tenham esse medo de pôr a criança na natação para ter aula com um homem. Isso é totalmente compreensível. Mas assim, tentar sempre evitar muito contato. Se a criança te abraça, claro que nem você falou, é inevitável, a criança às vezes vem abraçar e Sabe? tal. Mas o ideal é que os pais sempre estejam assistindo a aula. Às vezes não pode assistir da borda, mas que tenha um vidro, que os pais possam estar vendo o que está acontecendo. Sempre deixar a par os pais do que está sendo feito na aula. Olha, eu peguei na sua filha para ensinar ela a fazer pernada. Olha, eu peguei no seu filho para fazer isso, porque ele não estava tendo dificuldade de ter, né? Sempre expor para os pais o que está sendo trabalhado na aula. Acho que isso vai facilitar muito nessa questão do medo, da confiança, né? Acho que vai até trazer mais confiança Principalmente o profissional principalmente o profissional ter o contato com os pais, né? Falar, e, olha, não só falar o que está acontecendo, mas ter uma amizade, né? Eu e trago a experiência do Pedro, que faz a faculdade comigo. Ele teve uma ideia genial, é muito interessante. No início, pois sempre só terem profissionais mulheres trabalhando, as crianças vinham, abraçavam. E o que ele fez? Ele pegou e criou para cada criança um jeito de toque. Então, ou seja, assim, é uma sensacional. batidinha na mão, sabe? Uma peculiaridade para cada uma delas. Ou seja, a criança se sente, né? Opa, eu sou especial porque esse toque é só comigo. Essa é uma particularidade nossa. Ou seja, para Nossa, mim foi essa experiência que ele passou, que o Pedro passou para mim, eu creio que eu vou levar não só para a natação, mas para outros ambientes de trabalho com criança, porque a criança vai se sentir especial mesmo, sabe? Mas, Maria, me muito. diga uma coisa. Você se formou ano passado, né? Como é que foi para você entrar no mercado de trabalho? Como é que está sendo? Como é que está sendo principalmente a época agora de pandemia? Para quem não sabe, aqui em Curitiba as escolas de natação estão fechadas ainda, não podem trabalhar, mas aí nessa cidade, em Araputi, elas estão podendo, né? Então, qual que foi o primeiro contato, a sua perspectiva com o mercado de trabalho? Olha, eu até gostaria de dizer que passei por dificuldades, que foi difícil, mas foi muito fácil. Porque assim, aqui na região onde eu moro, que é o norte do Paraná, não tem muito professor de natação. A gente percebeu que é norte. Norte. Então, aqui não tem muito professor de natação, certo? E quando eu decidi, na verdade, eu não tinha, minha ideia não era voltar para cá, né? Eu sempre falei que ia morar em Curitiba, ia fazer minha vida aí, mas infelizmente, infelizmente não, felizmente eu voltei para cá, para minha cidade, para ficar perto da família, e só tem uma escola de natação aqui. Até tem um clube que dá aula, acho que tem aula, mas só para os sócios. Então, escola mesmo só tem uma escola de natação. E os donos da escola foram meus professores no ensino fundamental. Eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos.
E eu sabia, na verdade, quando eu vim embora para cá, me falaram que eles estavam precisando de professor. Eu mandei mensagem para eles e falei, olha, trabalhei em Curitiba com natação infantil, né? Fui estagiária e tal. Se vocês precisarem, tô voltando embora. Se vocês precisarem, ano que vem já tô com o meu CREF, eu posso dar aula. Na hora eles falaram sim. A gente nem fechou em questão de salário, nada. Eles só falaram, eu topo, porque justamente porque não tem professor. Então, para eles foi até uma sorte para eles eu ter voltado para minha cidade, senão eles iam ficar sem professor. Mas, então, assim, não tive dificuldade, foi muito fácil a minha entrada no mercado de trabalho. É até interessante porque a perspectiva da Associação Brasileira da Academia, né, ela traz que de 15 a 17% das academias do Brasil tem uma piscina. Ou seja, o mercado ele está em expansão, né? Ele vai crescer ainda muito, né? Então, seja, para quem aquela pessoa que está iniciando na carreira, né? Iniciando um curso de educação física, fazendo uma universidade aí, e pensa em trabalhar, olha, vai fundo, estuda bem, porque né, a gente tem uma perspectiva aí bem grande de melhora, né? Ou seja, por mais que nós estamos passando em épocas diferentes, está aí a Sim, nossa amiga para dizer que é o contrário. A gente consegue sim fazer um bom trabalho, consegue ter né, um feedback da sociedade e está aí no mercado bem. sim. Graças a Deus, né, que foi fácil, porque, na verdade, eu sempre quis trabalhar com natação infantil. E quando eu decidi vir embora pra cá, eu fiquei pensando nisso, porque eu não, na verdade eu não sabia que tinha essa escola aqui, sabe? Então eu fiquei pensando, nossa, onde que eu vou trabalhar com isso lá em Arapoti? Porque eu queria morar aqui e queria trabalhar com natação infantil, então era um desafio muito grande pra mim. Mas no fim foi fácil, Deus me abençoou, porque Sim, foi muito abre as fácil. portas, né? Só a gente E fazer o mesmo, trabalho bem feito que Deus abre as portas, né? sim, e mesmo depois que iniciou essa pandemia, a gente, infelizmente, a gente ficou um tempo fechado, acho que a gente ficou um mês fechado. Eu fiquei 2 meses sem trabalhar porque não tinha aluno, então não tinha como. Eles não iam ter dinheiro para me pagar e Sim, também sim. então tava uma situação bem difícil aqui, bem complicada. E depois que reabriu, a gente teve, acho que sei lá, vou pôr aqui por cima, de 100 alunos voltou 20. Então voltou muito pouco. Todo mundo estava com medo. Aí as raias eram reduzidas, então de 5 alunos começou a passar a poder só ter 2, 3. Então foi uma fase difícil, mas graças a Deus os alunos estão voltando aos poucos. E acho que uma das maiores dificuldades minhas que eu tô achando para dar aula na natação infantil é não poder ter o contato com a criança. Porque eu tenho muitos alunos que ainda não sabem nadar, então nem com ajuda, ou seja, nem com o auxílio de macarrão, dos flutuadores, da prancha. Então, eles precisam do meu auxílio, nem que seja com uma ajudinha ali para, né, com a mão. E eu não poder fazer esse toque está sendo muito, muito difícil. É uma das dificuldades, acho que a maior dificuldade minha está sendo essa. Porque eu sempre gostei, sabe, de pegar ali, ajudar a fazer a perninha, ajudar na É hora do da profissional, né? É do profissional de educação física ele ser contato, né? Ter esse contato, né? Não adianta se você não quiser encostar em ninguém, não seja dessa área, né? Isso, então, exatamente. Então, a minha maior dificuldade está sendo essa. E, principalmente, porque antes eu dava aula, por exemplo, as crianças ficam em cima de uma plataforma. Todas elas ficavam em cima de uma plataforma só, então eu conseguia ter contato com todo mundo. Agora tá uma em cada raia. Eu fico muito longe das crianças, sabe? Isso também está sendo uma dificuldade imensa para mim, agora na pandemia. Mas assim, a gente faz adaptações para tudo, né? A gente que trabalha nesse meio, a gente tem que entender que tem que fazer adaptação para tudo, para qualquer tipo de Para situação. tudo. Isso aí, muito bom. Queria agradecer a nossa conversa aí, a nossa aula live aí para Maria, disponibilizar teu tempo aí. Agradeço por passar essa perspectiva para nossos colegas aí e estamos aí.
Semana que vem a gente vai ter uma aula com o professor Bruno Green. Muito bom. Vou assistir, hein? Vou estar aqui Vamos trabalhar um pouquinho sobre hidroginástica para o público idoso, tá, pessoal? Então, espero vocês lá. Maria, muito obrigado. Eu que Quiser falar mais agradeço alguma coisa? pelo convite. Show de bola a live. Espero que vocês tenham gostado. Perceberam que eu tenho experiência, mas não falo tão bem quanto eu sei. Mas precisamos, estamos aí. Queria agradecer ao pessoal que ficou aí conosco, agradecer a minha